sou Irlândia, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, o espaço de liberdade para dizer a sua palavra, para compartilhar das nossas experiências. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso grupo, A Força da Palavra em Conexões. E a nossa convidada é a psicóloga e consteladora Aline. Ela vai conversar conosco sobre a gratidão. Eu já te agradeço, Aline, por ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui do nosso grupo. E eu peço você que se inscreva no canal, que deixe suas sugestões, seus comentários e vamos construindo junto esse espaço que é nosso. E Aline, então agora a palavra é aí com você. Obrigada, viu? Bom, gente, então eu sou a Aline, a Irlândia já me apresentou um pouquinho, eu sou psicóloga, eu sou consteladora. E quando eu recebi o convite, eu fiquei bem pensando, assim, né, como que seria para mim, porque estou numa semana muito cheia de atendimento. Mas aí o tema me chamou a atenção e eu falei, não, eu vou dar um jeito de estar ali um pouquinho. Então, estou feliz de estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho, né, da gratidão e de como isso aplica na nossa vida. Então, eu sou psicóloga, eu sou consteladora familiar, e aí eu tô aqui hoje para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema. E para começar a reflexão, eu queria que vocês pudessem refletir, assim, o que é gratidão para você. Então, eu quero que esse encontro seja leve, né, que a gente possa conversar, bater um papo, mas eu sei que vai ter um momento de eu explicar e a gente falar depois, mas vocês podem fazer anotações, de que quiserem pontuar, para isso daqui ser muito mais um ensinamento de vida do que só uma teoria exposta aqui para vocês. Então, com essa pergunta, né, o que é gratidão? Eu acho ela fantástica, porque gratidão é uma das coisas mais ditas nos últimos tempos. Gratidão está em voga. Se numa pesquisa sobre as hashtags mais procuradas no mundo, em segundo lugar está a gratidão. Ela só perde para o amor. Então, o segundo tema mais procurado do mundo é a gratidão, no Google. Então, isso significa que está todo mundo querendo entender o que é isso. Isso está muito em voga e todo mundo fala, eu sou grata, tem que ter gratidão, a gratidão muda a sua vida. E isso a gente sabe. Mas a gente não sabe exatamente como fazer, o que fazer. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, a gente sabe o que é isso? O que é gratidão? Porque fica parecendo que é só dizer obrigada. E não, não é. É muito, muito mais do que isso. Então, eu vou começar com um conceito bem básico, que é o conceito do dicionário. Então, no dicionário, gratidão está lá, que é quando você reconhece que algo ou alguém te fez um favor, fez algo por você, te deu um presente. Então, alguém faz algo por você e você reconhece que essa pessoa se esforçou para te dar esse algo. Esse sentimento de reconhecimento que o outro lhe prestou um favor, isso é gratidão. E num âmbito maior, mais amplo, a gratidão seria esse mesmo reconhecimento do que a vida te dá. Então, você reconhece o que a vida te deu, o que a vida te presenteia, o que a vida te favorece. Então, gratidão é isso. E quando a gente vê isso no dicionário, me dá mais a sensação ainda que, então, gratidão é dizer obrigada. Então, como é que a gente expressa a gratidão? Primeiro, gente, a gente tem dificuldade em reconhecer o que a gente é grato. E quando a gente reconhece, a grande pergunta é como eu expresso. Então, muitas vezes eu vou expressar a gratidão exatamente como eu disse aqui para vocês, dizendo obrigada. Então, alguém te dá um presente, você fala obrigada. Alguém te faz um favor, você fala obrigada. Hoje em dia, a gratidão está muito postável, né? Então, eu posto a pessoa e falo gratidão por te ter na minha vida. Obrigada por te ter na minha vida. Eu reconheço que você é importante na minha vida. Então, essas atitudes elas também estão sendo faladas sobre esse reconhecimento que está no dicionário. Eu reconheço a importância. Se é isso, então por que a gratidão muda a nossa vida? Porque eu só estou dizendo obrigada.
E aí, então, eu começo a trazer alguns conceitos mais aprofundados para vocês. O primeiro deles é o conceito de foco. O que é o foco na minha vida? Vocês já devem ter percebido que o nosso cérebro funciona com foco da seguinte maneira. Onde eu ponho foco, aquilo aumenta. É como se fosse aquele farol do mar, que de onde ele joga a luz dele é bem pequena a lâmpada, mas ele aumenta e você enxerga um monte a partir daquela lâmpada do farol. Então, vou dar exemplos bem soltos, assim. Vamos supor que eu decido que eu vou comprar um carro e daí eu quero um HB20. Eu saio na rua e de repente eu só vejo HB20. Parece que todos os vizinhos compraram HB20, que todo mundo da cidade comprou HB20, e aí eu só vejo HB20 estacionado. E exatamente, não é que todo mundo resolveu comprar HB20, é porque o meu foco naquilo fez com que meu cérebro captasse o tempo todo essa informação. Tem exatamente o mesmo tanto de HB20 que tinha 3 dias atrás, uma semana atrás. Só que eu não percebia, porque eu não estava capturando essa informação, eu não estava focada nessa informação. A mesma coisa acontece quando uma mulher decide ter filho, por exemplo. De repente, ela sai e só vê mãe barriguda de bebê ou vê mãe com bebê no colo. E ela vê bebê, como se de repente todas as mulheres estivessem reproduzindo. Só que não é. A quantidade, inclusive, se você pegar em dados, tem diminuído a natalidade, tem diminuído a quantidade de filhos. Mas quando eu foco que eu quero filho, eu só vejo bebê. Em qualquer lugar que eu for. Ou até se eu não estiver saindo da quarentena, na televisão eu só vejo bebê. No Instagram, eu só vejo bebê. Então, o foco faz com que meu cérebro capture mais e com que isso fique grande na minha vida. Com que eu tenha muito acesso a isso. Com que eu pense e repense muito nisso. E aí, trazendo isso de foco, eu vou trazer, então, 2 conceitinhos. Um é de reclamação. Então, a gente reclama pra caramba. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é reclamar, né? Reclamar é uma coisa que parece que é até gostosa. Só que se a gente pensar no que é reclamar, na palavra, reclamar. Eu refazer um clamar. E o que é o clamar? É um pedido muito profundo. Em geral, a gente escuta isso, é quando a gente está falando, inclusive, de Deus. A pessoa clamou a Deus por um pedido. Então, clamar é você pedir com todas as suas forças. Em geral, a gente não fala assim, eu clamei para o meu marido. A gente clama a Deus, porque é uma coisa muito, muito profunda. Para o marido, a gente pede. Então, quando eu reclamo, eu peço de novo, profundamente, aquela coisa. Então, quando eu reclamo da vida, seja em qualquer aspecto, eu estou pedindo de novo daquilo que eu estou me queixando. E como eu trouxe o conceito de foco, se eu estou falando naquilo, se eu estou pensando naquilo, meu cérebro, então, ele vai entender que ele precisa focar naquilo, e ele vai começar a capturar aquele tanto de informação, e aí aquilo tudo que eu queixo vai aumentar. E fica gigante. Porque o nosso cérebro, gente, ele é feito para focar. A gente não consegue ter o tanto de estímulo que existe para o cérebro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu estou focada vendo o rostinho de vocês. Mas para trás do meu computador tem um armário, tem outro computador, tem um monte de coisa aqui no quarto que eu estou. Mas eu mesmo enxergando, olhando, e agora eu olhando, eu sei que tem aquilo tudo, quando eu olho para vocês e foco no que eu estou falando, eu simplesmente paro de enxergar o guarda-roupa que é gigante aqui na minha casa. Então, isso que é o foco. A gente para de enxergar algumas coisas e começa a enxergar somente aquilo. E quando eu reclamo, eu dou um foco absurdo para aquilo que eu estou me queixando. Porque além do foco cerebral, eu estou fazendo a aclamação 2 vezes, eu estou reclamando. Então, eu faço aquilo muitas vezes. A gente nunca reclama uma vez só, já percebeu? Quando a gente tem uma coisa para reclamar, a gente reclama mais de uma vez. A gente conta para um, conta para o outro. Então, a reclamação, ela vai crescendo. Daí, o foco vai aumentando. E, de repente, minha vida não está muito legal. Então, nesse aspecto, a gratidão vem quase que dando um contraponto para a reclamação. Porque se eu olho para a vida com gratidão, se eu vou reconhecer coisas boas que eu tenho, eu vou levar a minha cabeça a ter esse foco.
Então, as pessoas falam muito assim, quando você está na gratidão, você está na energia e o universo contribui. Ok, o universo pode contribuir. Mas o que eu sei é que o seu cérebro vai começar a focar naquelas coisas boas. E você vai começar a enxergar aquelas coisas boas. Ou você vai começar a enxergar, inclusive, as coisas ruins de um aspecto positivo. Porque na gratidão você vai reconhecer o que tem de bom aí para você. E se a gente vai treinando isso, né? Igual eu falei, a reclamação a gente não faz só uma vez. Então, se a gente treina a gratidão, se a gente fala dela, se a gente expressa ela várias e várias vezes, meu cérebro entende. Opa, eu preciso dar foco a isso. E daí eu começo a enxergar várias pequenas gratidões na minha vida. Porque eu estou treinada para isso. Eu treinei minha cabeça. E aí, quando eu falo disso, eu gosto de trazer o exemplo que é o copo pela metade de água. Um copo pela metade de água está meio cheio ou meio vazio. O clichê mais clichê que tem quem trabalha com as áreas terapêuticas. Em geral, o que as pessoas respondem? Se você vê o copo meio cheio, você é uma pessoa positiva. Se você vê o copo meio vazio, você é uma pessoa negativa. Eu sou da opinião que o copo está cheio sempre pela metade. Não existe uma vida totalmente cheia. Não tem alguém que vai olhar a vida e falar assim, minha vida é cheia, estou vendo a metade cheia. Porque sempre vai faltar algo. Porque o ser humano é o ser da falta. Não existe um ser humano que não falte nada. Se não falta nada, ele tem alguma coisa. Tem alguma questão que ele precisa resolver. Porque a gente é o ser da falta, a gente é um ser desejante. Sempre está faltando alguma coisa para a gente se movimentar. Então, o copo está sempre pela metade. E aí, a minha grande questão é, eu reconheço a metade cheia que eu tenho? E eu reconheço a metade vazia como uma coisa positiva? Ou a metade vazia é uma coisa que eu tenho para reclamar? Porque gratidão, ela não envolve só o aspecto positivo da vida. Então, eu não sou grata somente pelo presente que eu recebi, mas eu sou grata também por algo que deu errado. Eu sou grata porque eu aprendi algo com aquilo. Eu sou grata por um não que eu levei, porque eu tive que me fortalecer. Eu sou grata por uma tragédia que aconteceu. Então, a gratidão é você reconhecer esse copo, tanto na metade cheia quanto na metade vazia, e entender que até as coisas ruins podem te inspirar, podem te ensinar. Não que elas não vão ser dolorosas. Porque não é porque você vai ter gratidão que a vida simplesmente vai ser flores. Mas é você enxergar a dor de uma maneira diferente. E quando você enxerga de uma maneira diferente, as coisas começam a mudar. Então, sim, quando você tem gratidão, as coisas mudam na sua vida no aspecto de relacionamento, no aspecto profissional, vai melhorar no aspecto você com você mesma, você com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Porque a partir do momento que você entende que mesmo a metade vazia dessas coisas vão te preencher, vão te ensinar, você consegue olhar com mais carinho para tudo que acontece na sua vida. Então, a gratidão nesse aspecto seria isso. Eu reconhecer, eu entender que tem coisa boa e focar o meu cérebro para isso. Oi. Achei que era comigo que estava falando. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que reconhecer o que a gente tem de gratidão. Aline, eu não sei fazer isso. Então, tem exercício, gente. Um exercício que é possível fazer, por exemplo, é pegue um diário, um caderninho, um bloquinho, e todo dia tire 5 minutinhos e fala por que você foi grata naquele dia. Fui grata porque eu tive alimento. Fui grata porque o carro quebrou e por isso eu não saí e descobri que teve um acidente no meio do caminho, que eu não fiquei presa no trânsito. Sou grata pelo meu trabalho. Faça isso, não precisa ser muito tempo, faça isso 7 dias, uma semana. Se você escrever por uma semana pelo que você é grato, você já vai perceber o quanta coisa tem na sua vida para você agradecer. E aí você, anotando, tendo isso listado, a gente está fazendo o cérebro fazer assim, uou, olha o foco aqui. O foco é ver as coisas boas.
O foco é ver pelo que eu consigo agradecer. Então, a gente já está fazendo o cérebro virar e transformar isso numa atitude da nossa vida. Então, essa é uma diquinha de como fazer esse reconhecimento. Em segundo lugar, eu quero contar para vocês que gratidão é uma escolha. Eu tenho que escolher ser grata. Eu não sou obrigada a ser grata. Gratidão não é igual raiva, por exemplo. Que raiva, mesmo eu não querendo, se alguém me bate, eu sinto. Ela vem, ela é quase que instantânea, quase que animal, né? Instintiva. A gratidão não é assim. Não é você estar aqui de boa e de repente, sou grato porque eu estou vivo. Não é. Então, a gratidão, ela é uma escolha. Eu tenho que escolher ter esse sentimento. Ela não é tão inata assim. Ela não é tão visceral. Ela é profunda. Mas eu tenho que ter uma escolha consciente de que eu quero isso para minha vida. E eu vou começar a olhar assim para minha vida. E ainda nesse aspecto, né, de gratidão, tem mais um que eu posso compartilhar com vocês. Que a gratidão, ela requer um pouco de humildade. Porque para ser grato, eu preciso saber receber. E isso é muito difícil. Quando eu falo aqui, parece a coisa mais básica do mundo. Aline, eu sei receber. Só que no dia a dia, eu encontro muitas pessoas que não sabem receber. Então, quando alguém te dá um presente, você pega, pensa no seu aniversário, alguém chegou aí com um embrulho e te deu de presente. Você pega aquele presente e do fundo do seu coração você fica agradecido porque a pessoa gastou o tempo dela e o dinheiro dela lembrando de você, ou você pega esse presente e automaticamente você fala assim, não precisava. Que isso? Não precisava preocupar, imagina. Porque nesse momento você já barrou a gratidão no começo. Então, aceitar é muito difícil. Aceitar que o outro vai fazer, aceitar que a gente tem que receber, que eu estou nessa postura de recebimento do outro. E quando eu recebo do outro, instala-se uma sensação interna de dívida. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas quando tem alguém que faz um favor muito grande para a gente, ou faz uma coisa muito importante na nossa vida, não fica com aquela sensação que eu tenho que retribuir? Então, a gratidão é, inclusive, carregar esse peso, essa coisa madura que é, sim, eu devo àquela pessoa. Sim, eu recebi e depois eu tenho que retribuir de alguma forma, ou não, mas agora eu estou grata. Então, é carregar o peso de que, sim, você está devendo, no peso de que, sim, você escolheu ser humilde e aceitar. Então, não tem como a gente ser grata se a gente não aceita as coisas. E aí eu estou dizendo de pessoas que não gostam muito de receber, que têm dificuldades de receber coisa na vida. Tem muita gente com essa dificuldade. E tem aquele outro tipo de pessoa que tem dificuldade de receber porque ela sempre quer mais. Então, nunca é bom o suficiente. Então, o marido lavou a louça e a gente não consegue ser grata, porque ele não lavou do jeito que eu queria, e aí ficou aquela gordurinha lá na vasilha linda, branca de porcelana que eu tenho. Um colega faz um trabalho para mim, me ajuda numa questão profissional, e eu não consigo ficar grata, porque ele não fez do jeito que eu faria, ficou faltando aquilo, não ficou tão bom quanto se eu fizesse. E quando eu não reconheço que o outro também pode fazer do jeito dele, eu sempre quero mais, eu nunca tô grata. Sabe aquilo assim, a pessoa dá a mão e a gente quer o braço? Porque a gente sempre espera mais. A gente espera mais das pessoas num relacionamento. Então, a nossa filha, ela pode ser uma pessoa muito gentil, amorosa e dedicada. Mas eu não estou ainda feliz porque ela não fez a profissão que eu queria, não fez o curso que eu queria. Então, a gente também não consegue ser grato quando a gente não aceita o que tem na realidade. Para ser grato, tem que estar muito presa à realidade. Porque se eu ficar preso na fantasia, sempre vai caber uma coisinha a mais. E aí esse sentimento me escapole. Eu não vou ser grata porque faltou alguma coisa, então eu não me sinto completa. Então, gente, nesse aspecto de gratidão, é isso. É uma escolha. Eu tenho que receber, eu tenho que ter humildade e eu tenho que ter foco cerebral.
e menos reclamação e mais agradecimento, por mais que o copo seja meio cheio e meio vazio. Então, essa primeira parte de conceito, era isso que eu queria falar para vocês. Lá no exercício que eu falei, estou vendo aqui, colando aqui do meu roteirinho. Você fez 7 dias, você reconheceu, a próxima parte é põe em prática. Como é que você vai expressar aquela gratidão? Então, eu anotei e descobri que, sei lá, eu sou muito grata ao jardineiro que vem na minha casa, que deixa meu jardim florido, e toda hora que eu acordo e vejo aquelas flores, eu fico agradecida. Então, vamos expressar para o jardineiro que ele é importante? Porque a gratidão, ela não é só o reconhecimento, ela também é ação. E é essa parte que eu quero falar agora para vocês. Só vou beber um pouquinho de água. Então, eu trouxe até agora para a gente conversar o que é a gratidão no conceito e o que é a gratidão na prática desse conceito no dia a dia. Só que agora, quero trazer para vocês qual que é a visão da constelação familiar da gratidão. Porque ela vai se diferir um pouquinho disso tudo que eu trouxe. Para a constelação, gratidão não é um sentimento. Para a constelação, gratidão é um verbo de ação. Na constelação, gratidão é um comportamento, é uma ação e principalmente é uma postura de vida. Por quê? Na constelação, a gente vai trazer para vocês, primeiramente, papai e mamãe. Né? Constelação quase sempre fala de pai e mãe. Então, a gente vai ter pai e mãe, que são duas pessoas comuns, que estavam ali na vida, e estavam aproveitando a vida, vivendo a vida deles muito bem, obrigada, sem você. E por um acaso eles resolveram dar uma namoradinha. E sendo escapulido ou planejado, foi de uma mínima namoradinha que a gente surge nesse mundo. Então, a gente não é tanta coisa assim, a gente é uma namoradinha. E esses pais comuns, seres normais, que estavam aqui dando conta da vida, pagando conta, trabalhando, estudando, ou sei lá o que eles estavam fazendo antes de ir lá da namoradinha, eles decidiram que você ia vir. Então, quando uma mamãe fica grávida, ela está decidindo que você vai poder vir ao mundo. E ela começa a te carregar 9 meses na barriga dela. E ela começa a ficar com sono, com a perna inchada, ela não consegue mais trabalhar do jeito que ela conseguia, e ela fica pesada, e tem um monte de enjoo, e um monte de transformação corporal, e mesmo assim, ela se dedica 9 meses para você ficar ali crescendo na barriga dela. Comendo o que ela come, respirando o que ela respira, sentindo o que ela sente. E, além disso, ela te põe no mundo. Então, ela vai e deixa você nascer, tem o parto. Muitas das mamães ainda vão te cuidar. Além disso tudo, ela ainda vai te dar peito, ver se você tá bem, ver se você tá com febre, ela vai te dar banho, ela vai trocar sua fralda, ela vai te ensinar a ler, ela vai falar se você tá bem ou se você tá mal, ela vai te levar para ver amiguinho. Então, essa pessoa, ela dedica a vida dela a você. E quem é mãe, sabe do que eu tô falando. E quem não é, basta pensar em uma mãe que você conhece, o tanto que ela cuida de um bebê. É dedicar uma vida para aquele bebê. E o pai, da mesma forma. Porque na hora que a mãe engravida, o pai, em geral, fala, meu Deus, meu bolso. Porque ele vai ter que ajudar a sustentar essa mãe, que muitas vezes vai perder o emprego, ou que vai entrar de licença maternidade. Ele vai sustentar a casa. E você que nasceu, ou nós que nascemos, com toda certeza você trouxe gasto para a vida. Fralda é caro, leite também. Então, não tem um bebê que não gaste. Ai, Aline, não, mas meu pai morreu, eu não conheci, meu pai e minha mãe me deu para o outro. Tudo bem. Se você está aqui hoje, me escutando, alguém te cuidou. Não existe um ser humano que está vivo se ninguém te cuidou. Não existe essa possibilidade. E eu brinco assim, se hoje você tem, inclusive, um emocional ao ponto de poder reclamar da sua mãe e do seu pai, é porque você está muito bem tratado. Porque senão você não ia ter nem emocional, sabe? Nem psicológico, para falar assim, ai, minha mãe é má, ai, minha mãe me maltratou, ai, eu tenho um trauma, ai, meu pai me abandonou, meu pai foi ausente, eu não sei quem é meu pai. Se você está se queixando disso, primeiro é porque eles te deram a vida, inclusive, pra você reclamar deles. Porque se eles não quisessem te dar vida, você não podia nem reclamar. Você não ia nem estar aqui.
Então, a partir do momento que papai e mamãe te fez, você começa a ter uma gratidão absoluta por eles. Eu não sei se vocês já viram criança, mas a criança, ela é loucamente apaixonada pelo papai e pela mamãe. Porque ela é grata pela vida, ela é grata por aquilo tudo. Gente, a mãe pode ser ruim, pode bater, pode passar fome, pode ser da circunstância que for, a criança ama o pai e a mãe. Por quê? Porque é muito mais que um amor, é uma gratidão. Então, quando o pai sai ou a mãe sai e volta, se você já reparou os olhinhos de uma criança, o papai e a mamãe voltou, ela olha e fala, papai! Ou senão ela fala, mamãe! E ela não tá nem aí se a mãe saiu para se prostituir, ou se o pai saiu para matar alguém, ou se eles foram trabalhar, ou se eles não queriam beber. Ela se alegra pelo simples fato de ter aquelas pessoas que garantem a vida dela. E a partir daí, pai e mãe é grande. Pai e mãe é fonte de vida. E é aí que entra a gratidão na constelação. A gratidão na constelação é principalmente você ser grata pela vida. E quando eu falo de vida, é uma filosofia muito amorosa, mas ao mesmo tempo ela é nada romântica. Eu estou falando que a gente é grato pela vida que a gente recebeu. E vida é óvulo mais espermatozoide que juntou e meu corpo aqui existe. Eu não estou falando de pai presente ou ausente, eu não estou falando de mãe que cuida, que bate, não estou falando das circunstâncias onde o amor gerou. Eu estou dizendo que por você estar vivo, pessoas fizeram com que você ficasse vivo e se dedicaram para você estar aqui. O ser humano, se você está aqui, é porque alguém se dedicou a você, independentemente de quem. Então, a gratidão é o reconhecimento de que existiram pessoas que te fizeram e que te promoveram a vida. E isso não fica só em papai e mamãe, porque para um papai e mamãe gerar uma vida, teve coisas para trás. Teve uma avó e um avô, teve um ancestral, teve um trabalho. Então, ser grato às circunstâncias que te promoveram a estar aqui, hoje no mundo. E aí, quando a gente começa a ter esse sentimento de profundo agradecimento por estar vivo, a vida fica mais plena. A gente muda o olhar, porque simplesmente respirar, simplesmente estar aqui, nesse corpo, nesse mundo, por mais que ele esteja caótico, começa a ser bênção. Porque você entende que te deixaram, te permitiram existir. Então, a gratidão é desse reconhecimento. Reconhecimento de pessoas que te fizeram e que provavelmente cuidaram muito bem de você. Porque quem me escuta aqui hoje é porque foi muito bem cuidado. Né? Ninguém passou fome, que com fome vocês não iam estar aqui numa aula sobre gratidão, entende? Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente sabe que a gente foi bem cuidado. E muito mais que isso, a gratidão, então, vira uma postura de vida. Por quê? Lembra lá da sensação de dívida? Então, quando uma amiga minha me faz um favor, eu retribuo com um favor. Quando meu marido cuida da casa, eu retribuo cuidando da casa. Mas como é que eu vou retribuir a vida? Porque pai e mãe me deu a vida. Então, eu tenho uma sensação de dívida com eles. Mas como é que eu vou pagar? Porque eu posso, sei lá, gastar um monte de dinheiro com fralda, dar dinheiro para eles, levar para a praia. Não paga. Não tem o que eu faça que eu vou pagar pai e mãe. Porque eles me deram a vida. Eu só conseguiria pagar com a vida. Não tem como eu parir uma mãe que me pariu, porque ela já está viva antes de mim. Então, a gratidão, no aspecto da constelação, é você ser tão grato, mas tão grato pelas condições que te proporcionaram a vida, que você, então, vai colocar essa gratidão em ação, indo para a sua vida e fazendo valer a pena. Então, na constelação, gratidão é fazer a vida valer a pena. Muito mais que um reconhecimento. Muito mais do que falar obrigada, mamãe, porque eu nasci. É você pegar a sua vida com unhas e dentes e fazer dar certo. E toda vez que a gente dá certo no trabalho, é como se a gente falasse para nossa mãe: mãe, valeu a pena tudo que você fez, olha aqui eu dando certo. E toda vez que eu consigo e comemoro uma vitória, é a gente olhar para trás e falar assim: família, olha aqui, eu tive essa vitória. E quantas vezes a gente
nós somos os protagonistas de coisas que a nossa família não conseguiu. Então, a primeira pessoa que se formou, a primeira pessoa que viaja de avião, a primeira pessoa que foi para o exterior. E quando a gente faz isso, isso é a gratidão. É olhar para eles e falar assim, eu estou fazendo isso tudo em homenagem a vocês. Eu honro o esforço de vocês sendo feliz. Então, a gratidão, ela é quase que um exercício de felicidade. É ficar feliz com a vida que você tem, agradecendo aqueles que te proporcionaram a vida. E muitas vezes também a gratidão vai ser passar essa vida para frente. Então, quando a gente gesta uma outra criança e a gente vai dar tudo por essa criança que exatamente a gente recebeu, isso também é gratidão. Dar vida é gratidão. Porque eu estou perpetuando esse ciclo. E o meu filho vai ser grato e vai continuar a vida. Ai, Aline, quem opta por não ter filhos, então não é grato? Não. Não tem nada a ver, porque a gente pode gestar projetos. Então, quantas pessoas têm projetos maravilhosos e dão vida para outras coisas? Então, tem gente que dá vida na ONG para as crianças que precisam, tem gente que é da AP, dá vida para os animaizinhos, tem gente que vai plantar um hortinho e vai dar vida para as plantas. Então, eu não preciso exatamente ter filhos, mas eu preciso ter frutos. E a gratidão é eu pegar a vida, ficar feliz com ela, honrar todos os meus ancestrais, indo para a vida, fazendo a minha vida dar certo e gerando frutos. Quando a gente dá certo, é como se a gente agradecesse os nossos pais. E com todos os pais que eu já conversei na vida, eles sentem isso. Eles sentem um orgulho imenso quando o filho forma, quando o filho casa, quando eles têm neto, quando o filho aprende a ler, quando o filho tira a fralda e começa a fazer cocô sozinho. Então, quando a gente vai vencendo de pequenas a grandes coisas, porque não precisa ser só isso, né? Casar, dar certo no trabalho, mas é quando a criança aprende a dormir sozinha, ou aprende a comer sozinha, a mãe e o pai vibram. Porque é como se aquilo a gente estivesse agradecendo todo o investimento que colocaram na gente. Então, a gratidão na constelação é isso. Para mim, faz muito sentido. E depois que você começa a ver a vida como tudo que você faz é uma homenagem e é em honra à nossa família, o gosto da vitória fica muito mais gostoso. Porque você nunca mais vence sozinho. Então, quando você conquista algo, você conquista para várias pessoas. E você saber que tem uma tia-avó, ou uma tia distante, ou uma vovó que vai vibrar, porque na família dela agora tem aquilo que é novo, que é uma conquista, é muito saboroso. É uma vitória completa, é uma plenitude. Então, a plenitude que eles falam aí da gratidão é porque você nunca vai estar sozinho mais. Você sempre está fazendo por um montão de gente. E esse montão de gente vai vibrar com você. Então, você nunca mais vibra sozinho. A sua vitória não é mais sua. A sua vitória é de um clã gigantesco. Que eu tô falando aqui alguns nomes, mas assim, a gente não tem dimensão do tamanho que são as famílias. São muito, muito grandes. E aí eu vou honrando, vou tendo gratidão, vou fazendo minha vida valer a pena. Então, isso é do momento que eu acordo, a hora que eu vou dormir, enquanto eu durmo. Eu estou fazendo minha vida valer a pena, eu estou descansando, eu estou trabalhando, eu estou vivendo, eu estou sorrindo. E aí a gratidão vira um estado de espírito. Muito mais que o reconhecer o que eu estou ganhando. É o reconhecimento pleno da vida. Então, eu fico grata, vivo a gratidão e produzo a gratidão sendo feliz. Ai, gente, é isso. É isso que eu queria passar para vocês, é isso que é gratidão. Acho que eu